Olá, boa noite, a paz do Senhor, a paz do Senhor, graça e paz, querido irmão, querida irmã, amigos, amigas, que Deus abençoe. Vamos estar num tempo aqui compartilhando a palavra do Senhor, amém? E hoje nós vamos falar de resolver conflitos, amém? Vamos consagrar esse tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Graças por tudo, Senhor. Graças por tudo que temos, por tudo que somos. Graças pela tua presença em nossa vida. Graças, Senhor, porque tu tens sido, Senhor, o refrigério das nossas vidas, a graça do nosso viver e tem sido, Senhor, o sustento, Senhor, para cada momento em que vivemos nesta terra, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Graças te damos e pedimos, Senhor. Cobre-nos com o sangue de Jesus, tudo que temos e tudo que somos. Cobre com o sangue de Jesus, Senhor. Consagramos esse tempo de oração a Ti, esse tempo, Senhor, meu Deus, em que vamos estar aqui compartilhando a Tua palavra. Senhor, que seja falado somente aquilo, Senhor, que vai trazer a glória para o Teu nome. Que tudo aqui sirva, Senhor, para engrandecer o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a passagem, a palavra de Deus que está no livro de Gênesis 13:7, que fala de Abraão e Ló. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda essa terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades na campina, e armou suas tendas até Sodoma. Graças a Deus, né? Essa palavra é uma palavra que fala de um conflito que houve. Abraão, ele saiu da terra da sua parentela, no meio da sua família, e veio com Ló. Só que aconteceu que eles tinham muito gado, muito rebanhos, e a terra onde eles estavam não comportava todo aquele rebanho, todo aquele movimento entre pastores, rebanhos e os animais. Então o que aconteceu? Começaram os pastores a brigar, a contender. Então começaram a brigar entre si, os pastores do gado de Abraão, os pastores do gado de Ló, ao ponto de dar uma contenda ali. E Abraão chama Ló, que era parente, que era sobrinho, e diz: olha, vamos conversar aqui. Vamos conversar, vamos ver, porque como está, nós não podemos ficar, está tendo contenda entre os teus pastores, os pastores do teu rebanho, os meus pastores do meu rebanho. Então o que nós vamos fazer? Para não haver briga entre nós, porque nós somos família, olha, tu vem aqui, tu escolhe se tu for para o lado da direita, eu vou para a esquerda, se tu escolher para o lado esquerdo, eu vou para a direita. Então ali eles escolheram, ali o Ló fez uma escolha, foi para o lado das campinas de Sodoma e Gomorra, e Abraão foi para o outro lado, né? Então aqui nós já vemos uma forma de resolver. E quando a gente começa a pensar em conflitos, em contendas, inimizades, e a gente vê no dia de hoje as coisas muito pequenininhas, umas picuinhas, umas coisinhas minúsculas, e as pessoas brigam por aquilo ali que era uma coisa tão fácil para resolver, né? Simplesmente ela vira uma bola de neve, ela toma uma proporção, uma maneira que depois ninguém mais consegue suportar, ninguém mais consegue segurar pelas pontas, né? É algo que sai, que vaza pelas mãos das pessoas. Então, o que acontece ali, ali estava havendo um grande conflito, porque ali eles saíram tudo junto. Naquela caminhada, vamos sair, vamos junto, vamos habitar, vamos crescer, vamos conquistar, vamos uma terra boa. Saíram com aquele intento bom. O início da caminhada, o pensamento na saída era bom. Não era uma contenda, não era uma briga, não era uma inimizade. No começo, o relacionamento ali entre Ló e o seu sobrinho era bom, ao ponto de eles acordarem, de saírem junto, de fazerem a vida junto, começarem a vida junto naquela que era uma terra da promessa para Abraão. E Abraão foi junto com Ló, Ló foi junto com Abraão, com o tio, né? Então o que aconteceu? Quando saiu tudo bem.
início de caminhada. E isso também, se a gente trouxer para o dia de hoje, é o que acontece na maioria dos relacionamentos. Quando as pessoas se conhecem, isso para tudo, né? Quer relacionamento no trabalho, quer relacionamento com família, quer relacionamento conjugal, quer relacionamento... Todos os âmbitos da sociedade é assim. Você conhece a pessoa, aí você... no começo é tudo a mil maravilha, tudo bem, tudo bem. Dá porque uma coisa... que às vezes fala, o outro pensa já de um jeito, ali Satanás já vai no meio, às vezes a pessoa tem um coração também um pouco endurecido, então ali já entra uma contenda, né? Porque o espírito de contenda, ele é assim, ele nunca entra sozinho. O espírito de contenda, ele sempre anda com mais um monte agarrado nele, né? Vem a contenda, vem a inimizade, vem a briga, vem a facção, vem a mentira, vem o ciúme, vem a inveja. Ali entra tudo. É um pacote que Satanás faz para destruir mesmo amizade e relacionamentos. Então a gente vê que ali, quando Ló e Abraão saíram nas boas, saiu tudo tranquilo, vamos lá, vamos conquistar, vamos lá, vamos aumentar nossos rebanhos, vamos aumentar as terras, e foram bem. Só que na medida em que foram caminhando junto, ali houve uma contenda, né? Os gados de um e os gados do outro, com seus devidos rebanhos, né? Com seus devidos pastores, ali começa a dar contenda. Né? Eu penso que tipo de contenda que não foi. Peraí, aqui o lado de cá é melhor pro gado, aqui o pasto é bom, aqui a grama é boa, né? Aqui o campo é bom. Ah, não, vou tirar meu gado de lá, vou botar aqui. Aí o outro pastor diz, não, peraí, meu gado eu já botei aqui. Não, então começou uma contenda tipo nesse estilo, né? Então a gente imagina que seja isso, porque a contenda não foi que brigaram Abraão e Ló, brigou foi Ló, foi os pastores dos dois, os pastores dos rebanhos se desentenderam, né? Então quando Abraão viu que ia dar essa contenda, começou a contenda, a brigar, para que não brigasse Abraão e o sobrinho, para não ter a briga na família, Abraão chama para conversar. Abraão diz, olha, vem cá, olha, para que não haja conflito, não haja confusão entre teus pastores e meus pastores, para que nós não venhamos a brigar como família, né? Já que tu é meu irmão, ele fala, olha, aqui ó, tu és meu irmão, não vamos brigar. Então o que acontece? Ele simplesmente olhou, Abraão olhou na paz, vamos apaziguar, vamos pacificar, vamos ver qual vai ser a forma de nós resolver esse conflito aqui entre nós, vamos ver de que forma nós podemos fazer. Abraão já chegou trazendo já uma saída, um escape para aquela situação. Olha, tá bom, vamos fazer o seguinte, escolhe aí para que lado tu quer ir. Se tu quer ir pro lado de cá, eu vou para lá. Se tu quer ir pro lá, eu vou para cá. Então houve ali naquele momento, naquele conflito, Abraão teve um coração de querer resolver aquela situação e querer resolver da melhor forma possível, para que não deixasse chegar a inimizade ao ponto de os dois como família quebrar o relacionamento. Então o que aconteceu? Com uma única atitude de Abraão, Abraão levanta, chama o sobrinho e vamos conversar. Então, se a gente trouxer isso para o dia de hoje, né, a gente vê assim que hoje em dia as inimizades estão muito fáceis de acontecer. É muito fácil, é muito fácil. Coisinhas pequenas que pode chamar. Vem cá, às vezes foi um desentendimento, às vezes foi um mal entender, porque a gente faz isso, a gente tem esse mau costume de às vezes achar que às vezes a gente tem a razão em tudo. E às vezes a gente não está com a razão na situação. Às vezes na situação a que menos tem razão somos nós. Então, mas nós somos os que temos razão em tudo. Então é onde entra a contenda, é nós acharmos que aquilo que nós ouvimos é o certo, que nós entendemos certo, que foi aquilo mesmo que a pessoa quis falar, foi aquilo mesmo que... Então aquilo ali já começa um conflito, Satanás já vai entrando, já vai colocando o pezinho, quando vê o negócio está maior do que a gente pode segurar. A melhor coisa que tem é chamar para perto, porque às vezes a pessoa entendeu uma coisa errada. Quer ver coisa triste é quando a gente faz um comentário e de repente chega lá na pessoa uma coisa que não é nada a ver, né? Então, quando chega qualquer coisa assim em mim, eu tenho aprendido uma coisa, eu vou na pessoa conversar, eu sento, eu converso, tá vendo algum problema, eu chamo para perto, pelo menos eu vou com a pessoa. Se deu ali no momento um conflito entre nós duas, ou nós dois, é entre nós. Mas se não, a gente ir guardando para nós, realmente aquilo ali vai ampliando, vai aumentando, aí chega um faz um comentário, o outro faz um comentário, quando a gente vê o negócio está além, né? A palavra de Deus diz que no que depender de nós, tenha paz com todos.
Tenha paz com todos. Quer dizer, o que depende de nós? Nesse caso, o que dependia de Abraão e Ló? Abraão chega e diz assim, não, Ló, para nós dois ficar bem entre família, tu para um lado, eu para o outro. Vai com teus pastores para lá, vai com o meu rebanho, eu vou com o meu rebanho para cá. Mais adiante nós vemos o quê? Um problema sério com Ló. Ló foi levado cativo, né? Entraram lá, levaram ele. Abraão ficou sabendo. Se Abraão tivesse discutido com Ló, se os dois não tivessem entendido, no momento da dificuldade de Ló, Ló teria sido levado como um prisioneiro, né? Então o que aconteceu? Quem foi socorrer Ló? Foi Abraão. Por quê? Porque os laços de família, de parentesco deles não quebraram. Então Abraão ele foi muito certo, vou chamar para perto. Vamos ver como é que nós vamos resolver esse conflito? Né? Muito fácil no dia de hoje, a coisa que a gente mais ouve falar. Todo mundo tem razão, né? E aquela coisa, ninguém mais quer conversar. Ninguém mais quer conversar, ninguém quer dialogar, coisinhas mínimas, né? Ah, vou procurar meus direitos, já vou procurar meu advogado. Olha, assim, às vezes a gente vê assim, poxa, uma coisa que podia ter chamado, né? Vamos conversar? Ou por que você falou isso? Ou por que está acontecendo isso? Ou por que aquilo não está de acordo? Então a gente tem que aprender a dialogar. Com uma conversa, Abraão conseguiu resolver todo um conflito, né, de uma fazenda, porque aquilo era um conflito de uma fazenda, com uma conversa, né? Eu acho interessante quando a palavra de Deus ela fala, né, no livro de Tiago, ela diz assim, ó, todo homem seja pronto para ouvir e tardio em irar. Quer dizer, que nós temos que ser prontos para conversar, nós temos que chamar para perto, nós temos que ouvir a pessoa, nós temos que entender qual é o lado da pessoa, nós temos que ver o que a pessoa está passando, para depois nós entender se aquilo ali é um motivo para nós nos irarmos com aquilo ali, ou se aquilo ali é um motivo para a gente realmente levar por diante. É interessante que aconteceu uma situação comigo que, um tempo atrás, alguns anos atrás, eu me senti muito ofendida com uma situação que ocorreu e eu fui diante do Senhor, né? Não falei a pessoa, não chamei nem nada, e eu fui diante do Senhor e comecei a chorar diante de Deus. Aquela lamúria que a gente faz, né? Então a gente chorando, e Senhor, olha o que essa pessoa fez para mim, Senhor, olha o que está acontecendo, Senhor. E o Espírito Santo falou, ela não te matou. Aí eu disse, Senhor, tu não estás vendo, Senhor, o que essa pessoa está fazendo, Senhor, olha o que está acontecendo. O Senhor disse, ela não te matou. Aí eu parei. Eu disse assim, como assim, Senhor? Aí o Senhor disse, ela não te matou, ela só errou contigo. E naquela hora o Espírito de Deus ministrou no meu coração que as pessoas elas são passivas de erro, o ser humano ele é passivo de erro, o ser humano ele pode errar grande, pode errar pequeno, pode errar muito, pode errar pouco, né? Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração. O ser humano ele é passivo de erro e nós temos que aprender que na nossa caminhada nós vamos encontrar muitas pessoas que muitas vezes vão errar conosco, que muitas vezes vão realmente assim, às vezes até extrapolar um pouco nas medidas, mas que nós temos que aprender a ouvir, a levar, a sentar, chamar, conversar, expor o que nós pensamos, expor o que aquilo tudo trouxe na vida da gente e também ouvir o lado da outra pessoa. Ou se às vezes aquela pessoa ela está ofendida conosco, né? De nós chegarmos com ela para conversar e a pessoa dizer, não, realmente eu estou ofendida, olha, aconteceu isso, e a gente poder se explicar, não, mas isso não é isso, aquilo não é aquilo. Ou então as pessoas que nos magoaram dizer para nós, não é assim, a situação não foi assim, não foi isso que eu quis dizer. Então, numa conversa, a gente pode mudar todas as circunstâncias. Só que quando a gente começa com um tijolinho, uma barreirinha, uma situaçãozinha, uma coisinha, aí hoje uma coisa, amanhã uma palavra, aí no final a gente fica todo dodói. A gente fica todo dodói, tudo, já não gosto da pessoa mesmo, já não ia com a cara dela, já não era bom mesmo, aquela pessoa nunca foi mesmo bom, porque aquela já não era um bom testemunho, então aí já começa até a mexer no passado da pessoa. Então assim, uma coisa que nessa situação que eu passei, quando o Espírito de Deus ele disse para mim, essa pessoa ela não te matou, essa pessoa só errou contigo. E na caminhada tu vai encontrar muitas pessoas que vão errar contigo. E eu fiquei imaginando, né, que naquele momento, quando o Espírito de Deus ele ministrou isso no meu coração, eu comecei a aprender a lidar com erros, com falha de pessoas comigo, né? Aprendendo que eu também erro
que eu também sou falha, que eu também tenho defeito, né? É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus disse, olha, vai perdoando a dívida do outro, perdoa a nossa como nós vamos perdoando a do outro, né? Porque senão nós vamos virar daqui a um tempo, nós vamos ter uma sociedade, nós vamos ter uma família, nós vamos ter uma igreja, nós vamos ter um ambiente de trabalho que ele é insuportável de conviver, né? Hoje em dia a gente já vê que já não tem mais nem, eu acho que não tem mais nem fórum para tanta causa, já não tem mais tanta gente para poder julgar, porque hoje em dia tudo. Antigamente eu lembro que uma vez eu fui num velório com minha mãe, era pequenininha, e eu escutei quando a minha mãe conversou assim com uma mulher assim, poxa, aquele irmão veio aí no velório, né? Aí a vizinha falou, eles não se falavam não sei quantos anos por causa de uma briga, numa contenda, e antigamente era assim. Ninguém ficava simplesmente eu vou para o juiz. Falar que ia para juízo só em caso extremado, né? E buscar uma Suprema Corte, buscar um advogado, era uma coisa extremada, né? Eles se resolviam. E uma coisa que a gente vê que a nossa geração ela está uma geração sem nenhum limite, uma geração sem nenhum tipo de controle a nível de perdão, de deixa para lá, vamos para frente, se não dá para conviver, vai tu para um lado, vou eu para o outro. Não, hoje em dia nós estamos entrando para gerações que não aceitam mais a conversa. E se nós não levantarmos e começarmos a declarar e a falar e nos portar e começar a chamar de novo, né? Essa maneira, esse modo de vivência que nos nossos antepassados eles tinham, de relevar muitas coisas, de deixar para lá, e muitos deles até nem conversavam mais, mas pelo menos cada um ia para o seu lado, mas ninguém ia buscar uma área judicial, ou ia buscar um advogado, ou ia buscar algo, porque é uma forma da pessoa realmente vir e, sabe, selar o negócio de uma maneira dura, cruel. Tem pessoas que nem sabem, muitas vezes vão saber quando chega ali uma carta ali que já está no processo em alto nível, né? Já está lá em altas instâncias. Então, algo que eu vi assim nessa história é que como é que Abraão com uma conversa, né? É uma conversa. Uma conversa. Muitas vezes a gente vê muitos conflitos, aí vão tudo para juízo, vão tudo lá. Chega na hora da mesa conciliatória, tá ali uma pessoa para conciliar, às vezes um juiz, às vezes né? Aí naquela hora todo mundo consegue conversar, sai dali, às vezes até aperta a mão e, né? Precisa usar um trâmite desse? Não precisa. Né? Mesma coisa isso muitas vezes a gente vê no meio das famílias, as famílias brigando, contendendo, quebrando os pratos, né? Sem necessidade, né? Peraí, vamos sentar tudo aqui, pode brigar, pode xingar, pode falar, qual é o problema? Às vezes por problemas mal resolvidos, situações do passado que não resolveram bem e que vai levando para frente. Aí um já não fala com o outro, que já não fala com o outro, que já não fala com o outro, quando vê uma família toda dividida. E uma coisa tão simples, que a gente restabeleceu o diálogo. Quando o Espírito de Deus disse assim, a pessoa não te matou, a pessoa só errou contigo. E naquela hora eu entendi a medida do Espírito de Deus, porque é assim que o Senhor trabalha conosco. Pensa todas as vezes que nós erramos, que nós não erramos pouco, e nós não pecamos pouco diante da face do Senhor. Então pensa se cada vez que nós errássemos, o Senhor viesse, vou matar, acabava. Por isso que a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e graças a Deus por isso, que nós temos as misericórdias do Senhor renovada todas as manhãs, porque senão na primeira o Senhor já podia ter consumido conosco, se ele fosse um Deus irado, que não tivesse misericórdia, que não tivesse amor. Se o Espírito de Deus não tivesse a graça, uma graça sem tamanho conosco, de paciência, medidas de paciência sem limite, né? E nós, no dia de hoje, nós estamos assim, nós estamos sem limites. Vai no trânsito, fechou, às vezes passou, não viu, quando vê já tá brigando, tá lá buzinando, já tá indo pra frente, já quer brigar, já fecha o outro, já chama pra briga. Quantas mortes que dá no trânsito por conta disso. Vai numa fila, uma coisa tão simples, uma fila para comprar um queijo, uma fila para comprar um pão, uma fila de banco.
Esse dia eu estava na farmácia e estava eu e tinha um moço na minha frente. O moço disse: você pode ir na minha frente, né? Quando chegou na minha vez, veio o senhor e foi na frente. Aí quando ele olhou, ele disse, a mocinha disse: aquelas pessoas estão na fila. Aí ele disse: ai, eu não sabia. Aí eu disse: não tem importância, o senhor pode ficar na fila? Pode, tranquilo, não tem importância, não tem problema, né? Quando o senhor saiu, o rapaz que estava na minha frente disse: você pode ir na sua frente. Então aquilo ali foi uma gentileza, uma troca de gentileza, o ambiente ficou leve, o ambiente ficou tranquilo, ninguém saiu gritando, ninguém saiu brigando, saiu obrigado, muito obrigada, moço, por deixar ir na frente, o homem saiu agradecendo. É esse tipo de conceitos que nós temos que começar a mudar. A mudança tem que começar por nós. É por nós. Ah, eu tô numa fila, passou na frente. Aí você tinha que estar lá na frente. Não, pode ir, filho. Deixa ele estar com mais pressa. Nós não sabemos o que está esperando ele em casa. Nós não sabemos qual foi o contexto que essa pessoa saiu de casa. Nós não sabemos qual é o contexto que ela está ali na vida dela. Se é uma doença, se é um problema difícil. Nós temos que aprender a começar a largar nosso coração para poder conciliar e parar com essas brigas. É aquele que quer mais ter razão, aquele que mais sabe as coisas, aquele que mais eu sei mais, eu sou mais, eu fiz mais, eu sou isso. Eu olho o outro. Então, assim, chega um momento em que nós olhamos para tudo como se nós tivéssemos uma lupa e que só faz aumentar. Porque além da lupa, Satanás vem com as lentes de aumento dele e coloca ali no meio, para nós olharmos que a situação é muito pior do que nós vemos, né? Que daí vem começando as imaginações, vem as setas do inimigo na mente, começa o inimigo a trabalhar, vai jogando hoje uma coisinha, joga hoje uma manhã, vai fazendo, ele vai minando. Então, se nós não observarmos, o que vai acontecer é que no final nós somos só uma montoeira de ira, de contenda, de inimizade. Então, por onde nós vamos passando, a inimizade tá. Eu tenho aprendido uma coisa: se eu chegar num ambiente que eu vejo que eu não sou bem recebida, baixo minha cabeça e passo. Se eu chegar num lugar que eu não sou bem atendida, muito obrigado, tchau. Sabe? Se eu vou num lugar que ali tá um mal, ou que a pessoa não tá muito legal, eu vejo a pessoa não tá boa, eu digo: ó, que Deus te abençoe. Sabe? Porque senão nós vamos falar de tudo, nós vamos reclamar de todos, e daqui a um tempo nós vamos nos tornar uma sociedade, nós vamos nos tornar uma família, nós vamos nos tornar uma casa, nós vamos nos tornar uma igreja de insuportáveis. Pessoas que não suportam-se a si mesmo. E às vezes o que está dentro de nós é tão ruim que ele começa a transbordar e vai para fora. E as pessoas que estão na volta vão se contaminando. Então nós temos que começar a entender que é tempo de nós mudarmos circunstância. É tempo de nós mudarmos situações, sabe? E aprender a lidar que as pessoas erram mesmo. A gente erra, a gente é passivo de erro. Então, assim como as pessoas vão lidar, assim como nós vamos lidar com pessoas que erram, as pessoas também vão lidar conosco, que também temos erros, né? Então, quando o Espírito Santo de Deus disse: olha, essa pessoa não te matou, ela só errou contigo. Houve um erro, houve uma falha. E tu tem que aprender a lidar como uma falha, como um erro, e não como algo que venha para acabar contigo. E quando eu comecei a ser ministrada pelo Espírito de Deus sobre o saber lidar com as circunstâncias em que nem sempre a gente vai ter pessoas que vão chegar conosco e vão ser 100%. Nem todo mundo vai andar conosco e vai gostar de nós. Nem todo mundo vai caminhar com a gente e vai achar a gente maravilhoso. Às vezes vai ter quem não gosta da nossa voz, vai ter quem não gosta do nosso cabelo, vai ter quem não gosta do nosso jeito de ser, né? Vai ter quem não gosta da forma de falar, vai ter quem não gosta da nossa cultura, vai ter N situações. Ah, eu não gosto daquela pessoa, por quê? Porque eu não gosto da pessoa. Tudo bem, então no que depender de vós, tenha paz com todo. Vai tu para um lado, vai o outro para o outro. Vai eu viver para cá e vai tu viver para lá. Vive na tua vida ali, eu vivo na minha vida aqui. Ninguém fala mal do outro, eu não falo de ti, tu não fala mal de mim. Eu não aponto para a tua dificuldade, tu não aponta para a minha. Eu não falo da tua família, tu não fala da minha. Eu não me meto nos teus caminhos, tu não te mete nos meus caminhos. Eu não me meto nos teus negócios, tu não te mete no meu negócio. E assim fica melhor. Por isso que a palavra de Deus diz: no que depender de vós, tenha paz com todos. Então, para nós ter paz, muitas vezes, nós vamos ter que nos afastar. Por quê? Porque ali realmente não teve como viver, não teve um convívio. Quando não tem uma área para um convívio, nós colocamos na mão do Senhor.
né? Se nós temos que conviver, porque é uma família, porque nós vamos conviver, mas nós vamos saber o nosso limite de convívio. Para tudo existe uma medida, para tudo existe um limite. Então, quando Abraão chega e vê toda a contenda, podia brigar, chamar Ló e brigar com os pastores? Não. Chama quem? Chama quem era de direito, chama quem estava envolvido na situação, chama o cabeça da coisa. Vem cá, senta aqui, Ló. Vamos resolver essa situação, porque a gente é família. E como família nós temos que resolver, né? Então, isso foi assim, foi o alento da situação, foi a calma, foi o que trouxe a calmaria, e foi sim o que realmente trouxe a fazer os laços de família permanecer, ao ponto de lá na frente Ló precisar de Abraão, e quem socorreu foi Abraão. Então, se não tivesse os laços ali, se ali tivesse rompido, lá no futuro, um deles ia precisar, Ló ia precisar, e Abraão não iria fazer nada não, simplesmente rompeu, ele para um lado, eu para o outro, não quer nem saber que se vire, né? E isso não aconteceu. Abraão permaneceu com os laços de família, Abraão permaneceu fiel com Ló, e quando Ló precisou, Abraão socorreu. Por quê? Porque foram mantidos laços, né, de convívio, de amor, de família. E assim a gente tem que fazer na amizade, no trabalho, na igreja, na família, dentro de casa, né? É assim que nós temos que fazer. Nós temos que resgatar o convívio e a conversa. Nós temos que voltar a sentar nas mesas para a conversa, porque senão cada vez vai ficar o pior dos piores para a nossa sociedade, para a nossa família, para o nosso meio. E aí nós temos que ser os agentes que vamos começar a trabalhar. Nós temos que começar a trabalhar. Eu não vou procurar justiça, eu vou chamar a pessoa aqui. A pessoa errou comigo, eu vou falar com ela. Vou chamar, vou conversar, vou trazer os interessados, vou ver qual é o problema, vou ver qual é a situação, pronto. Sai dali, dá para apertar a mão, amém. E não dá para apertar a mão, vai tu para um lado, meu filho, eu vou para o outro. Vive tu na tua vida, vivo eu na minha vida. Então, mas procura conversar. Porque a conversa, ela tem que estar conosco. Ela tem que estar conosco. A conversa, o diálogo, ele tem que estar todos os dias conosco. Isso tem que ser para tudo na nossa vida. Resolver na base do diálogo. Resolver na base da conversa, né? Essa é a palavra que eu vou deixar para o dia de hoje. Comecemos nós a sermos os agentes das conversas, os agentes que vão mudar, vamos resolver os conflitos, vamos mudar situações. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Amém? Vamos clamar ao Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Ebenezer, graças te damos, porque até aqui tu nos sustentaste, Senhor. Obrigada pelas tuas ricas misericórdias, que se renova cada manhã. Todas as manhãs, Senhor, todas as manhãs, tuas misericórdias se renovam conosco. Assim está escrito, Senhor. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Obrigada por nos acolher. Obrigada, Senhor, por nos instruir, Senhor. Todos os dias, Senhor, tem instrução do teu Espírito para com as nossas vidas. Todos os dias, Senhor, somos sustentados, Senhor, pela tua mão, pela tua graça e pelo teu favor. Senhor, nos instrui, Senhor, nos faz ser mais amenos, Senhor, que julguemos menos e acolhemos mais. Senhor, que aprendamos segundo está escrito na tua palavra, prontos para ouvir, tardio em irar. Senhor, porque a tua palavra diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus, e por isso, Senhor, se nós queremos ser a justiça de Deus sobre as nossas vidas, respostas de oração, se queremos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, nós temos que aprender, Senhor, a trabalhar segundo a justiça de Deus. Senhor, segundo a tua palavra, Senhor, nós temos que ser prontos a ouvir, nós temos que aprender a ouvir, Senhor. Ensina-nos a ouvir, ensina-nos, Senhor, meu Deus, a dialogar, ensina-nos, Senhor, sentar e resolver os conflitos, ensina-nos, Senhor, a ser mediadores, ensina-nos, Senhor, a ser conciliadores em meio a conflitos, em nome de Jesus, Senhor, que as contendas caiam por terra, que as inimizades caiam por terra, que toda porfia, Senhor, meu Deus, que toda briga, Senhor, meu Deus, que toda contenda, Senhor, que todo o caminho que Satanás, toda brecha que Satanás encontrou nas nossas vidas, que sejam fechadas, Senhor, que caiam por terra, Senhor,
Senhor, todas as artimanhas do mal, em nome de Jesus, que sejamos nós, Senhor, os reparadores de brecha, os restauradores, Senhor meu Deus, restauradores de laços, em nome de Jesus, os que irão resolver conflitos, os que irão, Senhor, estar se colocando nas brechas, os que irão interceder, os que irão clamar, os que irão, Senhor meu Deus, ter um coração pronto a perdoar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos graças para todos os dias. Todos os dias, Senhor, vai conosco na caminhada, nos ensina, nos instrui, Senhor, naquilo, Senhor, que nós não temos conseguido, aquilo que nós não temos passado por cima, aquilo que nós não conseguimos ainda absorver, Senhor, como conhecimento, como verdade, como instrução do Teu Espírito. Senhor, nos instrui, Senhor, abre nosso coração, abre nosso entendimento, que sejamos prontos, Senhor, prontos para ouvir, aprender a dialogar, aprender a falar. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, Espírito Santo. Tu és aquele, Senhor, que foi enviado, que nos ensinará sobre todas as coisas, Senhor, e assim nos instrui, Senhor, meu Deus, aprender a ouvir, aprender, Senhor, a falar, Senhor, a sermos brando na palavra, a sermos, Senhor, meu Deus, mais comuns, sermos mais, Senhor, pacificadores, se colocar mais no lugar do outro, Senhor, sermos mais, Senhor, meu Deus, aquelas pessoas que ajuntam, Senhor, que trabalham para o bem, em nome de Jesus. Senhor, vem nos instruir, nos ensina, Senhor, porque nós queremos achar por Ti, Senhor, queremos, Senhor, seja achados de Ti, Senhor, em todas as vezes em que fomos orar, Senhor, para que nada tenha, Senhor, nada faça, Senhor, obstruir o canal da nossa bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Começamos por nós. É tempo de nós começarmos a meditar, é tempo de nós mudar conceitos, é tempo de nós mudarmos preconceitos, é tempo de nós começarmos a nos colocar para dentro da palavra de Deus, amém? Deus abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, fica na paz.